Vamos esperar algumas pessoas chegarem. Boa noite a você que já está conosco. Se você não me conhece ainda, eu sou o pastor Alain Amora, da Missão Cristã Ágape, e eu estou aqui hoje para meditar um pouco com você acerca da palavra de Deus. Então, vai compartilhando essa live com o maior número de pessoas que você puder e vamos juntos meditar um pouco sobre esse tema, como ser um cristão relevante neste tempo. Eu quero que você participe conosco e já vai colocando os seus comentários aqui. Já vai colocando aqui os seus comentários para que nós venhamos juntos interagir. Amém? Então, faz isso agora. Vamos juntos interagir e falar um pouco sobre esse tema. Eu quero que o meu amigo pastor Fábio, se ele já estiver aí disponível, ele já esteja entrando aí para nós começarmos essa live, para que nós venhamos começar a conversar sobre esse tema, que é como ser um cristão relevante neste tempo. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos que não são fáceis. Porém, é necessário que nós venhamos analisar a nossa vida, a nossa postura diante desse tempo tão tenebroso. O apóstolo Paulo ele disse que são em tempos de crise que os verdadeiros cristãos eles são manifestados e também os falsos também são revelados. Em tempos de crise, em tempos de adversidade, é o tempo onde aquilo que está oculto vem à tona, é revelado. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Você que está aí no Facebook, comenta aqui para que a gente venha conversar sobre esse tema. Vai compartilhando essa live, vai compartilhando. Pastor Fábio, eu já estou aguardando por você, tá bom? Então já vai se manifestando aí, vai dando seus comentários. A Neide Silva está assistindo. Boa noite, Neide. Pastor Fábio, eu estou esperando aparecer aqui. Deixa eu mandar de novo aqui para você esse convite. Espera aí. Chama novamente aí, pastor, porque não está aparecendo aqui a sua tela. Mas vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vai compartilhando essa live com o máximo de pessoas que você puder. Daqui a pouquinho o pastor Fábio vai estar conosco para juntos nós conversarmos sobre como ser um cristão relevante neste tempo tenebroso, esse tempo de crise. É num tempo como este que a nossa fé ela é colocada em xeque. A nossa fé é colocada à prova. Então, vamos juntos conversar sobre isso? Vamos juntos conversar sobre esse assunto. Amém? Então, vai compartilhando essa live, vai compartilhando aí com seus amigos, com os seus parentes,
com as pessoas que você ama. Eu tenho certeza que tem pessoas que precisam ouvir e meditar nesse tema. Amém? Então vai compartilhando aí. Vai compartilhando, por gentileza, para que juntos nós venhamos conversar sobre esse tema. Aleluia. Estou aqui aguardando o meu amigo, pastor Fábio Montenegro, para que ele venha estar comigo nessa live. E nós vamos basear essa meditação no que está escrito no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, Jesus, ele fez uma declaração muito forte. Jesus, ele fez uma declaração e ele disse aos seus discípulos: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, essa nossa meditação, ela está baseada nesse texto, onde Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus, ele também disse o seguinte, Jesus, ele também disse assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. Então, meu querido, nós vamos meditar nisso. O pastor Fábio já está aqui. Boa noite, pastor Fábio. Boa noite, pastor Alain Amora. Que a paz e a graça de Deus te encha poderosamente agora, nos use para abençoar cada vida que está aí nos ouvindo, e que a paz e a graça de Deus também encha cada um de vocês que estão aí neste momento nos assistindo através do Facebook. Tenho certeza que Deus vai fazer coisa grandiosa neste lugar e vamos viver algo surpreendente, né? Como ser um cristão relevante neste tempo é algo Amém. Da parte de Deus. O mais interessado em tudo isso, eu sei que é Deus. Com Deus certeza. É o mais interessado em tudo isso. E esse tema de hoje vai falar com muitos corações. Muitas pessoas serão abençoadas e eu quero que você compartilhe a todos os seus amigos aí, você que está nos ouvindo agora. Está aí, pastor Alain, me fez esse convite e eu fiquei muito feliz. Pastor, estou muito feliz por poder estar aqui ao seu lado nessa live e Amém. Tenho certeza que Deus vai nos usar poderosamente aqui. E eu é que estou mais feliz ainda, meu querido, por estarmos juntos para fazermos uma reflexão sobre esse tema, né? Pois estamos vivendo dias terríveis, dias onde as pessoas estão com medo, as pessoas estão confusas. Recentemente, um cristão que já tem uma caminhada longa, ele me fez uma pergunta sobre aquela tal profecia dos 3 dias e 3 noites. Então, existe nos dias atuais uma mistura de medo, confusão, dúvida, e nós estamos aqui para compartilhar com você um pouco sobre o que Deus tem ministrado em nossos corações. Pastor Fábio, como que o senhor vê esse tempo que nós estamos vivendo hoje, esse tempo onde há uma crise financeira, uma crise mundial? Como é que o senhor vê esse cenário? Pastor, eu tenho resumido esse cenário com uma frase, como se o próprio Deus viesse dizer: eu quero vocês mais perto de mim. Eu quero vocês mais perto de mim. Amém. Porque para o mundo todo, eu
preguei isso ontem, Jesus fez o máximo que um ser humano pudesse fazer por amor a alguém. Então, Jesus já fez o máximo, ele já mostrou, demonstrou, foi além. Ele se fez ali, ele fez com que o castigo de toda a humanidade viesse sobre a vida dele. Ele se fez maldição, ele até morreu, né? Até morreu por amor de nós. Ele fez o máximo que um homem. E eu estava explicando que eu me lembro quando eu era criança, jovem até mesmo, e quando meu irmão aprontava alguma coisa, pastor, e aí minha mãe pensava que era eu já ia logo me defendendo. Não, eu não vou querer o castigo que é dele, não. Ele que leva o castigo dele. Jesus não, Jesus preferiu levar o castigo de toda a humanidade sobre si, para que a humanidade viesse ser livre, né? Viesse ser sarada, curada. Sim. Levando esse castigo, ele levou as dores, levou as enfermidades, e até mesmo faz com que nós venhamos ter paz. E aí ele se fez maldição para aniquilar aquela vida de derrota, de fracasso que o ser humano podia... Ele tomou para si. Quando eu era garoto, eu dizia, não, o castigo do meu irmão é dele, a maldição do meu irmão é dele. Não é minha. E Jesus já fez diferente, ele foi ao máximo, né? A parte de Deus ele já fez há muito tempo, né? Quase 2000 anos atrás, a gente pode falar que Jesus já se entregou na cruz por nós, até morreu, para que hoje venhamos ter vida. Então, o que Deus está querendo com tudo isso hoje? Porque homem nenhum consegue parar o mundo desse jeito, colocar todo mundo dentro da sua casa e dizer, ó, vocês precisam prestar atenção no que é de melhor valor nos dias de hoje. Então, o que Deus está dizendo, que eu vejo agora, que eu resumo tudo, é Deus dizer assim para toda a humanidade, minha parte eu fiz. Agora, vocês precisam fazer a de vocês. Chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. É verdade. Eu resumo isso, é Deus dizendo o que eu quero é vocês mais perto de mim. Amém, amém. Eu também vejo esse cenário como o próprio Deus, ele fazendo com que o mundo viesse parar para despertar, para ouvir a sua voz. É Deus demonstrando a sua longanimidade, é Deus mostrando o quanto ele nos ama e está dando uma chance para que as pessoas acordem, as pessoas parem um pouquinho a correria do dia a dia e venham ou parar para ouvir a voz do Senhor. Pastor, é interessante. Jesus, ele disse assim, o Senhor Jesus, ele disse assim, e agora nós vamos começar a entrar nesse tema, né? O tema como ser um cristão relevante nos dias de hoje. É bem verdade, amados, que o número de cristãos, ele cresceu de uma forma exponencial. O número de cristãos, ele cresceu de uma forma, assim, muito rápida e muito grande. Mas da mesma forma que o número de cristãos cresceu, é interessante que se o número de cristãos cresceu, era para crescer também, era para, na verdade, diminuir a corrupção, era para diminuir a violência e inúmeras coisas. Contudo, nós podemos ver que há um aumento de corrupção, há um aumento de violência. E por que isso tem acontecido? Porque é necessário que nós, como cristãos, venhamos nos posicionar. Pastor Fábio, por favor, me diga. Exatamente isso, né? Que o número de violência ainda continua a aumentar, as coisas erradas ainda continuam a aumentar, mesmo o número de cristãos aumentando, isso nos traz um entendimento de que
os cristãos não estão sendo relevantes neste tempo, não estão fazendo aquela diferença ao qual Jesus ele deu de poder e autoridade para nós junto com a graça, empoderando as nossas vidas junto com a graça a vencer as tentações do diabo, porque nós temos esse poder, nenhuma tentação é maior do que a que nós possamos suportar. Então, o poder do Espírito Santo em nossas vidas nos dá autoridade pela graça de vencermos o pecado, de irmos além e de sermos relevantes nessa terra, porque Jesus declarou isso, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como até os confins da terra. Mas hoje, o cristão está vivendo uma vida de cristão superficial, ou seja, ela é plana, não é um relevo, não é relevante, ela é plana. Eu sou cristão só de boca, né? Eu sou cristão só de falar, e não de atitudes. Minha esposa tem uma frase muito, muito legal que ela usou comigo desde quando namoramos, pastor. Eu sempre fui muito fácil de expressar o que eu sinto. Aí a primeira vez que eu disse para ela, eu te amo, ela disse para mim, olha, eu não sou de acreditar em palavras, que vai provar o teu amor por mim serão as suas atitudes. Olha aí, é isso aí. E é interessante, né, pastor, isso que o senhor está falando, porque lá no livro do profeta Malaquias, está escrito que outra vez vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Pode falar, meu pastor. É isso aí, outra vez vereis a diferença. Então, essa relevância, a gente exigida por Deus, porque Jesus nos quer com testemunhas dele, né, até os confins da terra, está chegando esse novo tempo, esse tempo de nós realmente determinarmos, fazermos essa mudança acontecer, não ser cristão só de palavras, né? Quando ela me falou isso, eu comecei a pensar, eu digo, meu Deus, eu abri minha boca para dizer um sentimento que eu sinto tanto, mas o meu abrir a boca não serve de nada. A mesma coisa de nós dizermos para Deus, Deus, eu te amo, mas eu vou mentir só mais um pouquinho aqui para minha mulher. Deus, eu te amo, mas eu vou roubar só mais um pouquinho. Eu já deixei de roubar muito, agora só um pouquinho. Eu te amo, mas eu vou deixar de pecar. É só um pecadinho pequenininho. Esse pecadão eu vou deixar, vou continuar só com os pequenininhos. Então, essa relevância é que Deus está exigindo de nós. Com a frase dela, ela me fez entender que palavra não vai mostrar o meu sentimento por ela, mas sim as minhas atitudes. Foi aí então, pastor, que eu realmente não quis falar mais para ela. Eu quis, desde aquele dia que eu queria conquistá-la, porque era um sonho, desde a adolescência, casar com uma mulher linda, loura, olhos claros. Né? E aí, realmente, pastor, eu fiz de tudo para ganhar aquele coração. As minhas atitudes foram melhores, eu tratei melhor. Então, consegui. E depois que ganhei, meu amigo, eu continuo tratando bem até hoje. Porque Amém. Não é porque já é minha e somos casados há 13 anos que eu vou tratar mal agora. Agora é que eu devo mostrar que esse amor maravilhoso que eu tive no começo por ela tem que aumentar cada vez mais. O meu cuidado a cada dia que passa tem que ser aumentado. Então, isso é ser relevante com Deus também. Se você, quando se converteu, o amor de Cristo constrangeu você a mudar seu pensamento e seu modo de agir, então tem que mudar. Tem que mudar por inteiro, tem que mudar mesmo. Com certeza. Eu imagino assim que as pessoas recebem Jesus porque estão agora na dor, né, nesse confinamento, situações, circunstâncias, levam-os a meditar mais na palavra de Deus. 40% da população mundial está procurou mais devocionais diários, mas do que adianta você ter o devocional que vai te encher daquilo que Deus te ensina e não colocá-lo em prática? Então, ser relevante é mais prática do que palavras, do que dizer eu sou cristão, é mais ser de verdade, né, pastor? É isso aí. Ser relevante é você fazer a diferença.
Eu vi um pastor pregando, e esse pastor, ele me perguntou, ou melhor, ele fez uma pergunta para as pessoas que estavam assistindo a pregação, e ele perguntou: você quer saber se a sua igreja é relevante? Você quer saber se a sua igreja é relevante? É só você imaginar como seria se a sua igreja não estivesse naquele bairro, naquela cidade. Como seria? As pessoas iriam sentir falta. As pessoas iriam sentir falta da sua igreja, as pessoas iriam sentir falta. Então, ser relevante é você ser essencial, é você fazer a diferença. Ser relevante é ser o que Jesus falou. Jesus disse para os cristãos: vós sois o sal. Meu querido, o sal, ele é muito importante hoje para a culinária. Uma comida sem sal é intragável. É ou não é, pastor Fábio? É verdade, pastor. Uma comida sem sal faz uma diferença muito grande. Exatamente. Então, ser relevante é ser alguém que causa impacto na sociedade, é ser alguém que influencia, porque o sal, ele altera o sabor daquela comida. O sal, ele altera o sabor. E aí me vem aqui na memória uma pergunta: você é crente sal ou crente Giló? Porque o Giló, o Giló, ele absorve, aliás, é o chuchu, na verdade. Você é crente sal ou crente chuchu? O chuchu, se você colocar ele no feijão, ele passa a ter gosto de feijão. Mas se você colocar o sal no feijão, o feijão ele passa a ter o sabor do sal. E isso me faz lembrar, pastor Fábio, Daniel na Babilônia. Daniel, ele estava na Babilônia, um lugar totalmente corrompido, onde havia ali práticas que eram abomináveis aos olhos do Senhor. E Daniel, a palavra diz que ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Pastor Fábio, isso é tremendo. É muito forte isso, sim ou não? Sim, muito tremendo. Ele não decidiu ali não se contaminar, ele se separou daquelas coisas que eram oferecidas para quê? Para poder agradar a Deus, né? E fez total diferença, né? A vida de Daniel na Babilônia fez total diferença. Ele foi conselheiro de vários reis que passaram, e teve um rei que gostava tanto dele, que foi o Dario, né? Rei Dario, queria ele como o homem, colocou ele como governador, ao lado dele, liderando todo o reino ao seu lado. Então, Daniel nos mostra um exemplo muito de uma pessoa que é relevante, um servo do Senhor que é relevante. Ele tem esse exemplo. Os conselhos dele para Nabucodonosor foram tão poderosos que quando Nabucodonosor ouvia, se dava bem. Mas quando não ouvia, foi aí que ele se transformou, ficou como um animal, né? E a gente vê que Daniel fazia diferença no tempo dele, fazia muita diferença. Daniel, ele... Pode falar. Me lembro bem também, pastor, que um grande homem de Deus, servo do nosso tempo, né? Billy Graham, o evangelista do século, fez muita diferença, assim como o Daniel. Ele também foi conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos, né? Ele foi conselheiro ali daqueles presidentes, e quando os presidentes seguiam seus conselhos, a potência mundial que se tornou os Estados Unidos foi uma relevância tremenda, que a colheita até hoje. Os Estados Unidos ainda é uma das maiores potências mundial. Se ainda não estiver no primeiro lugar, mas eu não vi isso por último, mas tem
esse destaque de ser a primeira potência mundial por muitos e muito tempo, né? Sim, com certeza. Então, a primeira coisa que a gente percebe que é necessário para uma pessoa ela ser um cristão relevante neste tempo é esta pessoa, ela mesmo estando em um mundo corrompido, mesmo ela estando em um mundo totalmente contrário à palavra de Deus, ela tem que fazer como Daniel. Inclusive, eu coloquei aqui o texto. Aqui diz, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel estava na Babilônia, ele estava ali, mas ele não compactuava com as práticas da Babilônia. Por que Daniel não quis comer aquela comida? Será que ela não era gostosa, hein, pastor? Fala de manjares, algo assim, tipo coisas impressionantes, né? As comidas eram maravilhosas. Era um banquete. Banquetes, e as pessoas, quando olhavam para ele, diziam assim: como você não quer comer a comida que o rei coloca para você? Você é maluco, você é doido, é louco, né? Exatamente. Então, era um banquete. E as coisas do Antigo Testamento, elas são uma figura, elas são um símbolo. A Babilônia representa o quê, pastor? Babilônia representa o mundo, né? Aquilo que a gente vive fora da presença de Deus. Um mundo que não aceita a vontade de Deus, né? Então, veja só, Daniel estava na Babilônia, ele tinha ali acesso a um banquete, mas ele sabia que aquele banquete, ele era um banquete consagrado aos ídolos da Babilônia. Ele sabia que aquela comida era consagrada aos falsos deuses, e ainda tem mais, eu estive fazendo uma pesquisa, e nessa pesquisa diz que nesses banquetes do rei da Babilônia, não havia só o banquete de comida, não havia só a comida, mas havia também orgias. Era um banquete regado a orgias e também a adoração a falsos deuses. Então, Daniel ele vai determinar não se contaminar. Então, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Fala, pastor. Né? Primeiro esse passo é o primeiro passo para nós sermos relevantes, trazendo para os nossos dias de hoje, tudo aí que oferece essas orgias, essas falsos deuses, as mentiras, os enganos. Hoje em dia, ela chega para mim e fala: não, eu tive que mentir para o meu marido. Mas foi só uma mentirinha, pastor. O envolvimento desse mundo que não agrada a Deus é tão grande que a mentira, que a filha do diabo, na boca das pessoas, é uma coisa que é facilmente dita, né? Uma contaminação. Então, não mentir é decidir não se contaminar, não adulterar, é decidir não se contaminar. E a gente vê que o adultério hoje, principalmente no Nordeste, que sempre foi isso, o cara que é macho mesmo, é o que costumam dizer o mundo, né, que não agrada a Deus, o cara que é macho mesmo tem 2 mulheres, sendo que macho mesmo é ser marido de uma mulher só, isso é ser forte, ter ela em fidelidade e honrar, e cuidar dela até que a morte o separe. Isso é ser macho, isso é ter autoridade. É uma coisa que é fácil. Posso dizer para você, para mim não tem uma dificuldade muito grande, não. Mas para muitas pessoas não é fácil. É verdade. Não é fácil, né? Mas ser macho mesmo é ser marido de uma mulher só, como a palavra de Deus nos ensina a ser. Exatamente não ter ganância, orgulho, soberba, não se contaminar com essas coisas que o mundo, né,
Tivemos um pequeno probleminha, mas já estamos de volta. Voltamos. Você que estava nos acompanhando, nós queremos dar continuidade a essa live. Querido pastor Fábio, estou te aguardando. Nós falamos até agora sobre como ser um cristão relevante, nesses dias, nos dias de hoje. E nós falamos sobre a primeira coisa é decidir fazer a diferença e não se contaminar. Esse foi o primeiro ponto que nós expomos aqui. É o primeiro ponto, o primeiro passo para você ser um cristão relevante nos dias de hoje é você decidir não se contaminar com as coisas do mundo, é você decidir fazer a diferença. E o segundo ponto que nós estávamos começando a falar é que é necessário que você seja um cristão, o qual tem discernimento e revelação. E aí nós estávamos falando acerca de José. José, ele foi um homem que teve discernimento e teve revelação. Faraó, ele teve um sonho onde ele viu 7 vacas gordas e 7 vacas magras, ele viu 7 espigas cheias e 7 espigas secas e feias, 7 espigas bonitas e 7 espigas feias que devoravam as espigas bonitas. E Faraó ficou perturbado diante daquele sonho, e ele consultou todos os magos do Egito, consultou todos os magos, todos os sábios do Egito, e ninguém conseguiu interpretar aquele sonho de Faraó. Só teve um que conseguiu interpretar esse sonho, que foi José. Então, em tempos de crise como esse, ser um cristão relevante é ser um cristão que tem discernimento espiritual e ter revelação. Recentemente foi profetizado que haveriam 3 dias, onde seriam 3 dias de escuridão, de trevas, e iria acontecer no dia 8 de maio. Na verdade, tinha sido profetizado que ia ser no ano de 2019. Aí agora prolongaram para o dia 8 de maio desse ano. E o que eu quero te mostrar com isso? Que muitos são os cristãos que ouvem essas profecias, que ouvem essas coisas, ficam com medo e ainda ficam confusos. Por quê? Porque está faltando discernimento e está faltando revelação. Aí o pastor Fábio estava falando que o discernimento e a revelação vêm através de quê, pastor? O discernimento e a revelação vêm através de uma vida com Deus, né? Sim. Através de uma vida na presença do Senhor, uma vida de comunhão com Deus. A gente de intimidade, né? De intimidade. Eu estava até aqui falando de uma frase do E.M. Bounds, né? Quem não faz da oração um importante fator na sua vida é fraco na obra de Deus e impotente para projetar a causa de Deus no mundo. Olha, e a vida de oração, o relacionamento com Deus, que é o que traz a revelação e o discernimento, ela é necessária. Então, quando a pessoa ela não tem uma vida de oração, não tem uma vida de relacionamento com Deus, ela acaba perdendo ali o poder que Deus dá para ter o discernimento, o poder que Deus dá para que ela tenha ali a revelação e traga nesse tempo a relevância necessária. E aí eu estava comentando... Sim. Pode falar, pastor? Não, pode falar. Eu também estava comentando, até escrevi para minha esposa algo nesse instante que
Charles Spurgeon estava comentando, estava falando que essa vida de relacionamento com Deus nos dá autoridade para alcançar muitas coisas. Então, quando somos fracos no nosso relacionamento com Deus, nós somos fracos em tudo. Quando somos fracos no nosso relacionamento com Deus, somos fracos em tudo. E um grande exemplo, pastor, eu estava para dizer isso, de uma mulher que, quando ainda era solteira, ela queria tanto ser relevante na sua vida, que ela faz uma oração para Deus: Senhor, eu quero ser uma luz na Inglaterra, quando era solteira. E aí o que ela tirava? Diz a história dela que ela tinha 2 horas de devocional diário. Ó, já muda tudo. 2 horas para Deus, ninguém perturbava ela. Quando os filhos começaram a nascer, aquelas 2 horas não foram cortadas. O relacionamento dela com Deus continuou. Nasceram 19 filhos. Meu Deus! 19 filhos. O filho Wesley ficou muito conhecida, pastor, pelos 2 filhos, o Charles Wesley e o John Wesley, né? Sim, sim. Ficou muito conhecida, mas mais conhecida ainda foi todo o estudo que o John Wesley pediu a ela para escrever a educação dos filhos. Então, aqueles ensinamentos que ela passou para eles desde criança, como que era. Mas como que era? Todo dia o devocional dela de 2 horas. E todos os dias, às 6 horas da noite, ela tinha o seu culto doméstico. Todo dia na casa dela, às 18 horas, tinha o culto doméstico. O culto doméstico, pastor, era tão avivado, ela era tão relevante naquilo que ela fazia, que o culto doméstico, os vizinhos vinham para a porta para ouvir o que estava sendo ministrado, o que estava sendo pregado. Porque tanta alegria! É muito forte, varão! Aleluia! Então, ela era tão relevante que a vizinhança vinha para a porta da casa dela ouvir o culto doméstico, que todo dia acontecia às 18 horas. E os 2 filhos dela se tornaram realmente uma grande luz para a Inglaterra e para o mundo, né? É isso aí. Olha só, isso aí, meu pai. José ele foi tão relevante que ele trouxe solução para os problemas do mundo na sua época. Atenção, dona Maria, seu João, ei, olha para mim aqui, ó. José ele era tão relevante que ele vai solucionar o problema do mundo. Olha o que Faraó vai dizer para José, ó. Diz aqui, ó, Gênesis capítulo 41, versículo 37. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? E aqui eu digo para você que a terceira coisa que é necessária para um cristão ser relevante nesse tempo é ele ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem como um cristão ser relevante se ele não for cheio. E aí, né, voltamos a esse ponto que o pastor Fábio falou, é o ponto de você ter uma vida de oração, porque não tem como ser cheio do Espírito Santo, não tem como você ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus se você não dedicar uma vida à oração, à busca da presença de Deus. E como o pastor Fábio bem disse aí, os grandes avivalistas, né? Os grandes avivalistas que nós conhecemos, como foi o caso de John Wesley, esses homens, eles dedicavam horas e horas à oração. John Wesley, ele não saía para pregar se ele não dedicasse 2 a 3 horas de oração. E nós vemos que nos dias de hoje, existem muitos cristãos que são barulhentos, existem muitos cristãos que fazem muito barulho, mas é necessário ter na sua vida a unção do Espírito Santo. É necessário ser
cheio do Espírito Santo, porque quando uma pessoa ela é cheia do Espírito, ela começa a pregar e os pecadores começam a cair em prantos, começam a se alegrar. Eu me lembro aqui, pastor Fábio, que há uns uns 2 meses atrás, eu estava trabalhando como motorista de aplicativo e, olha, pastor, eu passei muitas coisas nesse tempo, viu? Eu peguei muitos passageiros. E eu me lembro que certa vez eu peguei um passageiro que não tinha sido ele que tinha pedido, tinha sido outra pessoa que tinha pedido. E quando eu vou buscar essa pessoa, esse camarada, ele só de olhar para ele e começar a conversar, eu percebi que ele era envolvido com o tráfico. E eu peguei essa corrida. Eu não ia pegar, porque eu fiquei meio receoso, mas o próprio Espírito Santo, ele falou, pode pegar. Quando o camarada entra no carro, ele já pergunta para mim, você é evangélico, né? Eu disse, sim, sou. E essa viagem foi da Barra do Ceará até o Papicuí. Eu comecei a pregar para ele, comecei a pregar. E sabe o que aconteceu, pastor Fábio? Sabe o que aconteceu? Durante essa viagem, o camarada começou a chorar, o camarada caiu em prantos. Enquanto eu ia pregando, pastor, eu sentia uma virtude tão grande, uma virtude tão forte, que deu vontade de falar em mistério dentro do carro. O camarada começou a derramar. Ô, glória! O camarada envolvido com o tráfico começou a cair em prantos. Eu disse, você quer se reconciliar? Ele era afastado. Aí ele disse, mas eu faço muita coisa errada, tem muita coisa pendente. Ou seja, se confirmou aquilo que eu estava imaginando, né? E eu disse, não, meu amigo, não importa o que você fez, Jesus te chama do jeito que você está. O camarada começou a cair em pranto, se arrependeu. Resumindo a história, ele se reconciliou com Jesus dentro do carro. Oh, glória a Deus, oh Deus maravilhoso. Ou seja, isso aí. Ser cheio do Espírito Santo traz esse empoderamento nas nossas vidas, né, pastor? Ser cheio do Espírito Santo traz poder, essa autoridade para nós falarmos, aí vem discernimento, vem a revelação de Deus, vem tudo aquilo que nós nem entendemos como é que veio, mas veio, e o poder se manifesta agora. Haja ali. Realmente, pastor, ser cheio do Espírito Santo, esse terceiro ponto é muito importante, porque é uma coisa assim, e eu quero até deixar bem claro, pastor, no começo nós iniciamos dizendo que hoje não temos cristão relevante porque não pode fazer tal coisa, não pode fazer aquilo. Muitas das vezes nós, pastores, ensinamos as pessoas o que não pode, mas falta ensinar o que pode, ou o que devemos fazer, né? Então, ser cheio do Espírito Santo, o que precisa para ser cheio do Espírito Santo? Precisa crer, precisa buscar e precisa aprender a palavra de Deus. Então, nessa vida de oração, nessa vida de busca que nós temos, não podemos perder por nada, pastor. É uma vida que Deus nos dá, até mesmo os apóstolos diziam, vamos fazer uma reunião aqui, vamos orar, vamos levantar diácono, para que eles sirvam a mesa e nós venhamos continuar na oração e na palavra, para não perder esse poder da oração e da palavra. Então, é importante isso, esse ser cheio do Espírito Santo, que o próprio Senhor Jesus foi o maior exemplo. A palavra de Deus não fala muito de Jesus ter sede. Jesus teve sede, mas não fala muito que Jesus teve sede. Naquele poço de Jacó, né, Jesus parou lá para pedir água. A palavra de Deus não fala muito de Jesus com fome, fala de Jesus que a comida dele é fazer a vontade de Deus. Mas a palavra bota assim, de maneira tão grande, repetidas vezes, Jesus orando. E saiu para o lugar sozinho para orar. E Jesus saiu. Então, para ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos dessa busca, como Jesus, que foi o nosso maior exemplo. Não é mesmo? É verdade. Tem que buscar intensamente. Tem que buscar com sede. Tem que buscar com fome, meu querido. Jesus, ele disse assim,
Quem tem sede, vem a mim e beba. Um cristão que não é cheio do Espírito Santo, ele não produz fruto nenhum. Olha o caso do apóstolo Pedro. Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, ele era medroso, ele negou Jesus 3 vezes, ele era uma pessoa que era inconstante. Mas quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, a palavra diz que ele se tornou audacioso para pregar a palavra. Ele pregou a palavra de Deus e na primeira pregação, aproximadamente 3.000 pessoas, elas se converteram. Pedro, que antes era covarde, um dia ele vai chegar no templo e havia na porta do templo um pedinte, uma pessoa pedindo esmola, e quando Pedro vê aquele homem com a mão estendida esperando receber uma esmola, Pedro vai ser tomado de uma autoridade tão grande que ele vai olhar para aquele homem e vai dizer: olha para nós, olha para nós. E quando aquele homem olha com os olhos arregalados, aí Pedro diz: ei, eu não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Oh, glórias, aleluia. É muito forte. Pedro, quando ele foi cheio... Aí é interessante, pastor, que depois desse milagre, os religiosos, eles vão encurralar Pedro e João, e eles vão levar ele para uma audiência, e eles vão ameaçar, dizendo: olha, se vocês continuarem falando desse Jesus, nós vamos prender vocês. E um detalhe, eles pegaram Pedro e João, deram uns açoites neles e disseram: se vocês continuarem pregando, nós vamos dar uma corça em vocês novamente. Pedro e João, eles disseram: olha, vocês podem dar... Você pode nos açoitar, vocês podem fazer o que quiser, mas nós não podemos nos calar, nós não podemos ficar calados diante de tudo que nós temos visto e ouvido. E diz a palavra que Pedro saiu dali e ele não parou de pregar. Então, é necessário ser cheio. É isso aí, fala, meu pastor. Mas vale obedecer a Deus que é os homens, é isso aí. É verdade, continua aí, pastor. Realmente o poder do Espírito Santo faz a nossa vida relevante. Faz a nossa vida relevante. E nesse poder, dessa transformação de Pedro sem a unção do Espírito, sem ser cheio do Espírito, para Pedro cheio do Espírito, tem uma diferença muito grande. A mesma coisa acontece com Paulo, até o nome foi mudado, né? Era Saulo, perseguidor, e agora Paulo. E assim, o mesmo Jesus que usou a vida deles não mudou também. Ele é o mesmo hoje. Jesus não mudou. Ele é o mesmo hoje. É o mesmo que enche a vida do Pedro, enche a vida do Paulo, encheu a vida do pastor Alain, enche a minha vida, enche Aleluia! a vida pastor, enche cada cristão. Se você é cristão e busca o poder, você vive essa promessa de Deus na sua vida. Aleluia. Amém. Eu entendo, pastor, que esse segredo de busca é apenas um hábito. É como brigar. Brigar é hábito. A partir do momento que você decide não brigar mais com a sua mulher, você decide calar-se, não brigar, respirar, contar até 10, ou até 50, ou até 100. Em cada caso. Mas se decidiu não brigar, não vai ter mais o hábito de brigar todo dia, entendeu? São hábitos. Acordar de manhã e a primeira coisa que decidi fazer é pegar a palavra de Deus, mesmo que costumava se acordar em cima do horário do trabalho, e começar a colocar 5 minutos antes daquele horário que acordava, 10 minutos, para ler a palavra, um capítulo de manhã, um capítulo de noite. Quando a pessoa começa a acordar mais cedo para ter um momento de oração com Deus ali, antes de ir para o trabalho, tudo mudando, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando você decide acordar de manhã e já ter a palavra de Deus ali para você ler, buscar o conhecimento, o entendimento, já muda. Aí se você decide acordar mais cedo ainda para ler a palavra de Deus, para tirar tempo de oração, fazendo o seu devocional da manhã, fica maravilhoso. E aí, à noite, quando você chega em casa, que está todo mundo em casa, você faz
o seu culto doméstico em casa, meu amigo, tudo muda. Os Com hábitos, certeza. a destruição, a ruína e aquilo que fazia dela plano sem ser relevante, né? Acaba. Começa Amém. com essas atitudes de orar, de primeiro acordar e dizer e ler a palavra de Deus, né? Para falar a verdade, pastor, eu abro os olhos agora, eu durmo bem perto da janela, e durmo de janela aberta, né? Eu abro os olhos e olho para o céu e digo, bença, Pai, né? Digo, a benção, Pai. É isso Rapaz, aí. isso mudou muito a minha vida desde o primeiro dia que eu fiz isso. Mudou demais, assim, a minha vida. Amém. E eu dou a benção a ele, pego a Bíblia, começo a ler e faço a minha leitura. E fico ali, às vezes, algumas horas na leitura da Bíblia, na oração. Amém. E mudou demais. Aí o culto doméstico que a gente tem colocado dentro de casa. Rapaz, tem dia que a Laís é quem ora aqui na hora da oração. A gente está adorando, a Laís abre e ela ora que nem o pai dela. A mãe disse, fala Deus, puxou o pai, e gritando, Deus, faz assim, Deus! E os vizinhos aqui são tudo abençoados pelas nossas orações. Aleluia, glória a Deus. Mas, pastor, e realmente, isso é que vai nos fazer relevante, vai mudar. É isso aí. Amém. Vamos ser empoderados do poder de Deus e esse poder do Espírito Santo em nós vai mudar a nossa maneira de ser dentro de casa e a nossa maneira de ser na vizinhança e a nossa maneira de ser na igreja. Porque não importa a igreja que vamos, importa mesmo a igreja que somos, né? Isso. E é de suma importância ser cheio do Espírito, sabe? Eu, ao ler a história dos grandes avivalistas, como John Wesley, e não só John Wesley, mas tem outros avivalistas, estou de volta aqui com vocês para a gente concluir aquilo que nós estávamos conversando sobre como ser um cristão relevante neste tempo. Pastor Fábio Montenegro, entra novamente para a gente concluir aqui esse tema tão importante que nós temos desenvolvido aqui durante essa live. Nós aprendemos que o primeiro passo para ser um cristão relevante nesse tempo é você decidir não se contaminar com o mundo. É você decidir ser uma pessoa que se santifica, que se afasta daquilo que não agrada a Deus. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você ser uma pessoa que tem revelação e discernimento. E o pastor Fábio, ele falou que revelação e discernimento é fruto de uma vida de intimidade com Deus através da oração. É necessário que nós venhamos nos dedicar a uma vida de oração, a uma vida de busca intensa a Deus. Quando nós aprendemos, quando nós quando nós nos dedicamos a uma vida de oração, então nós começamos a ouvir a voz de Deus e Deus ele começa a nos dar revelação. E nós demos um exemplo de José, que diante de um sonho que Faraó teve de 7 vacas gordas e 7 vacas magras, Faraó ficou perturbado, querendo saber o que ele tinha que fazer, e Faraó, então, ele vai consultar os sábios, os magos, e ninguém vai conseguir discernir aquele sonho, somente José. E José, ele vai discernir e ele ainda vai apresentar a solução para aquele problema, de maneira que Faraó vai ficar maravilhado e Faraó vai reconhecer que José, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E o terceiro
terceiro ponto necessário para que uma pessoa ela seja relevante, para que ela seja um cristão relevante nesse tempo, ela ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Os grandes avivalistas que foram relevantes no seu tempo, eles foram pessoas cheias do Espírito Santo. Pastor Fábio, aconteceu um pequeno problema técnico aqui. Eu fiquei tão empolgado aqui, pastor, que quando eu gesticulei, eu bati com a mão aqui no cabo do notebook e acabei desligando o notebook. Olha aí, misericórdia, varão. Misericórdia. Mas graças a Deus, pastor, eles ouviram tudo, todo o ensinamento, até quando eu vi que você desligou aí, eu fiquei com eles um pouco aqui, fiquei dando glória aqui. Já o pastor volta para a gente orar, né? Mas graças a Deus. Você ficou dando glória, a unção foi fluindo. Ficou travada, eu fui dando glória até... Então, o terceiro ponto é ser cheio do Espírito Santo. E, pastor, eu estava falando sobre os grandes avivalistas, eu falei sobre o John Wesley, mas tem outro avivalista que foi Charles Finney. Charles Finney, você já ouviu falar de Charles Finney? Pastor, não lembro muito bem do Charles Finney. Pastor, a história de Charles Finney é muito forte. Charles Finney, ele começou a pregar nas praças, pastor. Aliás, o lugar preferido de Charles Finney para pregar era nas praças. Pastor, e sabe o que acontecia, pastor? Quando Charles Finney começava a pregar na praça, as multidões começavam a vir até ele para ouvir a pregação. As praças ficavam lotadas de pessoas para ouvir a pregação de Charles Finney. Charles Finney não tinha programa de TV, Charles Finney não tinha programa de rádio, Charles Finney não tinha o que nós temos agora, né, que são as redes sociais, mas ele tinha algo muito, muito poderoso, que era o poder do Espírito Santo, e quando ele começava a pregar, as multidões começavam a chegar. Então é de suma importância que o cristão, para ele ser uma pessoa relevante, ele seja cheio, porque a unção do Espírito atrai. Eu me lembro de João Batista, pastor. João Batista, ele era um pregador que, se ele pregasse nos dias de hoje, as pessoas não iriam gostar da mensagem. A pregação de João Batista era: arrependei-vos, raça de víboras. E olha só que coisa interessante, pastor. A Bíblia diz que João Batista pregava no deserto, mas é impressionante que, apesar dele pregar no deserto e ter uma mensagem não muito agradável, a palavra diz que as multidões iam até ele e se arrependiam dos pecados e eram batizadas, pastor. Glória a Deus. Fala sobre isso, meu amado. Então, pastor, esse poder do Espírito Santo em nossas vidas nos traz a esse empoderamento, né? É o poder da graça de Deus, que mesmo que a gente não mereça, ele já colocou em nós. Eu me lembro quando Deus me deu um nome para o ministério, a habitação de Deus, é que Deus queria que todo ser humano hoje na face da terra viesse ter esse reconhecimento, que Jesus já fez o máximo possível para que todos hoje sejam uma habitação de Deus. Tem uma canção que eu gosto muito do ministério Ele Habita em Mim, que é Ele Habita em Mim. Eu conheço. Ele me ama. Eu conheço. Ela é assim, ó. Poderia ter escolhido um castelo, meu Senhor, mas Ele me escolheu. Sou casa, eu sou morada, sou santuário,
onde habita o meu Deus. Canta, pastor, canta, vai. Ele habita em mim, ele habita em mim, ele me ama, muda as coisas de lugar. Aleluia. Fala, pastor, fala. Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Eu sou. Então, quando Deus me deu o nome do Ministério Habitação de Deus, essa questão, Deus fez questão de enviar seu filho, de dar o filho dele, para que eles viessem fazer morada em cada um de nós. Aleluia. E a única coisa que Deus exige de nós é aquilo que eu resumo do que está acontecendo hoje. Deus está dizendo, eu só te quero mais perto de mim, eu só te quero que você me deixe habitar em você, né? É exatamente isso que esse tempo de hoje nós precisamos entender, que somos a habitação de Deus, e Deus ele quer habitar em templos que somos nós, em corpos, nosso corpo, mas um corpo que tenha santidade, um corpo que tenha amor, não só de palavras, mas de atitudes, né? Que tenha esse ponderamento, essa ousadia do Espírito Santo de contagiar uns aos outros a serem essa habitação de Deus. Como a Suzana lá fazia o seu culto doméstico e as pessoas, a vizinhança vinha para ouvir o que acontecia. Então, olha, somos essa habitação. Já somos a habitação de Deus. Ele habita em nós. E então, nessa pandemia, né? Nessa manifestação do poder dá para a gente fazer muito mais. Jesus já fez mais. Agora, eu também posso fazer mais. Sim, com certeza. E nessa pandemia nós temos aprendido justamente isso, né? Nós estamos aprendendo que o templo somos nós somos o templo. O templo, a habitação do Espírito Santo. Agora, pastor, eu quero ir para o último ponto para a gente encerrar essa live. O último ponto então. Que é importante para que nós venhamos ser cristãos relevantes é o seguinte, eu quero que você preste muita atenção, você que está aí assistindo, o último ponto é o que está escrito na carta de Paulo aos Gálatas, aqui no capítulo 2, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, no versículo de número 20, Paulo disse assim, o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, o quarto e último tópico que eu julgo ser de suma importância para que nós sejamos cristãos relevantes é que nós venhamos viver não mais para nós mesmos. Nós não podemos mais viver para si mesmos. A palavra de Deus nos mostra isso. Aqui na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, e na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo ele disse que Jesus morreu por nós para que nós não venhamos mais viver para nós mesmos, mas que venhamos viver por ele e para ele. E nós estamos hoje vivendo numa época onde muitos cristãos estão vivendo preocupados apenas consigo mesmos, preocupados apenas com os seus próprios interesses e estão se esquecendo de viver essa vida que Paulo está nos ensinando. Paulo disse: eu já não vivo mais para mim mesmo, eu estou crucificado. Ou seja, o meu eu que é egoísta, o meu eu que é
egoísta, ele foi crucificado com Cristo e agora eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu preciso hoje já não mais viver para mim mesmo, né? Jesus, ele disse, inclusive, que o grão de trigo, se ele cair na terra, não morrer, fica ele só. Quer dizer, se eu sou um cristão, mas eu não morri para mim mesmo, o meu eu continua sendo o centro de tudo, quando o meu eu, ele continua sendo o rei da minha vida, então eu não posso dar frutos para o reino de Deus. É verdade ou não é, pastor? É uma verdade poderosa. Eu finalizei minha pregação ontem na Santa Ceia, que é exatamente isso que Deus quer. O tema da mensagem de ontem é: eu posso fazer mais. Mas se Jesus fez o máximo por amor de nós, que custa nós hoje olharmos para dentro de nós e dizer: já não vivo mais eu? Que custa nós declararmos: já estou crucificado com Cristo? Que custa nós realmente morrer para nós mesmos, para deixar que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos também venha ressuscitar e conduzir a nossa vida como Cristo foi conduzido? Uma vida de poder, de autoridade, de unção, de virtude, ao qual vai ser bem melhor. Se nós aprendêssemos a colocar isso em prática, tudo mudaria. O casamento seria mais feliz, a comunhão dos pais e dos filhos seriam mais felizes, o ambiente familiar num confinamento como esse não seria de contenda, de discórdia. Tem muitas brincadeiras aí das pessoas dizendo que não teve mais roubo, não teve mais assassinato, não teve mais a violência doméstica, né? Briga de marido e mulher deu mais de 100 mil vezes mais, multiplicou, né? Porque dentro de casa, quando um quer viver a si mesmo, a vida de si mesmo, e o outro também, os dois vão brigar constantemente. Mas quando os dois dizem: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e aí eles vão fazer um ao outro feliz. Quando os filhos que estão cheios de energia, não sabem como gastar dentro de casa, aí deixa a mãe e o pai de cabelo em pé. Mas se a mãe e o pai declarasse isso: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Jesus disse: deixa vir minhas criancinhas. Mas tem pai aí que não está aguentando mais não, né, pastor? É verdade. Você passou a mão na cabeça aí, pastor? Eita, rapaz, olha, você tocou num ponto aí. Mas tocou num ponto delicado. Deixar Cristo viver, que até as criancinhas precisam da nossa atenção nesse momento para gastarem as energias. É verdade, mas assim, nós devemos crucificar o nosso eu. Nós devemos renunciar à nossa vontade para viver a vontade de Deus. Como Jesus fez. Jesus, ele disse: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Quer dizer que Jesus, para ganhar uma alma, ele abria mão da comida. Para ganhar uma alma, Jesus abria mão de um momento de descanso. Ou seja, o último ponto para que nós venhamos ser cristãos relevantes hoje é que nós venhamos estar dispostos a renunciar à nossa vontade, ao nosso conforto, e venhamos realmente ir ao encontro dos perdidos, dos pobres, dos necessitados. Quantas pessoas há nessa pandemia que estão querendo tirar a própria vida porque estão passando fome e não sabem o que vão dar para o seu filho, para a sua filha. Essa semana saiu uma reportagem de um camarada que matou a esposa e os filhos, e aí ele tentou se matar e não conseguiu, e aí perguntaram para ele: por que você fez isso? Ele disse: porque eu fiquei pensando que não ia ter o que dar para os meus filhos, para a minha família, e por isso eu disse que ia, para poupar eles do sofrimento, eu decidi matar eles e me matar. Olha só que situação.
Então, meu amado, é tempo de nós renunciarmos o conforto, renunciarmos a nossa vontade, renunciarmos, meu amado, muitas coisas, para que venhamos, como Jesus, trazer o reino de Deus para a terra. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meu pastor, fala um pouquinho, em seguida nós vamos fazer uma oração por todos os nossos queridos que estão agora online. Pastor, essa história que você contou agora, que é real, aconteceu na reportagem essa semana, me deixou meio assim triste, porque aí me fez pensar. O pastor está dizendo que eu tenho que orar mais, que eu tenho que ler mais a Bíblia, que eu tenho que buscar mais o poder do Espírito Santo, fazer mais, mas ele não sabe o que eu estou passando. Uma das palavras que o Senhor deixa para nós é lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E Jesus, quando estava aqui, ele mesmo deixou bem claro que nós somos mais importantes do que os pássaros, e que buscando o reino dele e a justiça, ele vai nos acrescentar. Jesus continua sendo o mesmo hoje, o mesmo que cuidou de Daniel e fez dele empoderado, um homem de poder e relevância no seu tempo. Cuidou de José, que fez dele um homem de relevância no seu tempo. Cuidou de Susana, Wesley, cuidou de Billy Graham, agora o evangelista do século. Cuidou de cada um e cuida de nós a cada dia. Quanto mais buscarmos esse poder de Deus, mais relevantes seremos. Quanto mais tivermos essa direção de Deus, discernimento, revelação de Deus, mais vamos viver esse poderio da graça em nossas vidas, e o Espírito Santo nos capacitando para essa obra. E é isso que eu quero deixar bem claro. São palavras de Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, nós vamos viver tudo ele vai fazer em nossas vidas. Como Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, você vai ter o que comer, o que se vestir, o que beber. E realmente o reino de Deus é inabalável, indestrutível. E o rei do reino também. E se Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, então, meu querido, não tem para onde correr, não tem por que ir para outro lado. Temos que buscar a ele. E orando, crendo, entregando, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, nós vamos ser relevantes nesse nosso tempo. Os obreiros da igreja foram já 2 semanas, eles foram ali na Praça do Ferreira, primeira vez levaram sanduíches, eles encontraram ali pessoas completamente sedentas, entregaram a vida para Jesus, fizeram ali a obra social, estão de parabéns, os obreiros são de parabéns, não pararam, né? E a segunda vez eles levaram sopa ali para a Praça do Ferreira, pastor, e roupa para poder eles se vestirem, terem cobertores, e isso. E a gente está nesse cuidado, né? A igreja em si faz esse cuidado. Então é importante nós renunciarmos a nós mesmos e irmos até fazer essa obra, o cuidado com o vizinho. Eu sei que não dá. Olha pela janela, vizinho, bom dia. É isso aí. Eu sei que não pode ir até a casa dele, mas dá um bom dia pela janela, faz a diferença com o seu esposo, acorda de manhã e diga, amor, eu te amo. Por isso preparei o café, não é? Só a palavra, né? Vamos fazer a diferença, é isso que nós temos. O Deus que encontrou essas pessoas também vai derramar poder nessa oração que o pastor vai fazer, eu vou estar concordando. Nós vamos fazer ele vai te empoderar para você fazer mais. Você pode fazer mais. Amém. Você pode fazer mais. Amém. Pastor, eu vou começar a oração e em seguida o senhor continua, hein? Se eu começo, eu continuo. Tudo bem. Tá bom? Então vamos orar. É momento de oração, meu querido. É momento de oração, minha querida. Prepara o teu espírito agora para nós clamarmos com fé ao Deus Altíssimo. Ah, meu querido, minha querida, eu quero que você nesse momento, faça essa oração conosco,
mas deseje com todo o teu coração ser um cristão relevante, ser um cristão que vai fazer a diferença, que vai impactar essa geração. Meu amado, não aceite ser um cristão o qual ninguém nota a diferença, o qual ninguém percebe que não tem nenhuma influência. Ou você tem que pedir nesse momento de oração: meu Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito, e eu quero ser como Daniel foi, eu quero ser como José ele foi, eu quero ser como Jesus que revolucionou a sua geração, eu quero ser como Paulo, eu quero ser como Silas, eu quero ser como os grandes heróis da fé, John Wesley, eu quero ser como Charles Finney. Ah, meu querido, você precisa hoje determinar no seu coração: meu Deus, nessa oração que os pastores vão fazer, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então vamos orar agora. Vamos clamar, pois é momento de oração. Vamos falar com Deus. Aleluia, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, Deus Santo, Deus Altíssimo, a Tua palavra diz que a criação geme com a expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Pai, hoje nós fizemos essa live, meu Deus, para trazer um despertamento sobre a Tua igreja, meu Pai. Sabemos que já está acontecendo isso, porém nós queremos que esse despertamento ele seja ainda maior. Queremos, meu Pai, queremos que o Teu povo ele venha realmente se posicionar neste tempo, meu Pai, e ser luz do mundo e sal da terra. Por isso agora, meu Deus, nós te pedimos, meu Pai, desperta esse homem, desperta essa mulher que tem um chamado, meu Deus, que tem um chamado para pregar, que tem um chamado, meu Deus, para fazer a tua obra, mas que talvez está, meu Deus, acomodado, está, meu Deus, embaraçado com as coisas deste mundo. Meu Deus, vai gerando agora em cada um, meu Deus, vai gerando em cada um desses que estão orando conosco agora, uma fome, uma sede, meu Pai, da tua presença. Oh Espírito Santo de Deus, assim como na época de Charles Finney, o Senhor foi atraindo as pessoas para ouvir a sua pregação. Meu Deus, vai atraindo essa pessoa agora, para que ela venha orar mais, para que ela venha jejuar mais, para que ela venha dar testemunho do teu evangelho, para que ela venha, meu Deus, deste tempo, meu Pai, ela venha sair das quatro paredes e venha, meu Deus, venha fazer a diferença em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós precisamos do teu Espírito Santo, que nesse momento em que nós estamos orando, o teu Espírito venha se apoderar desse homem, dessa mulher agora, que essa pessoa que ainda não é batizada com o Espírito Santo e com fogo, ela seja cheia, ela seja agora renovada, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero levantar esse clamor, Senhor. Sim, em nome de Jesus te pedir, faz com que cada mente, cada consciente, inconsciente entenda, Senhor, que eles precisam ser relevantes. Então não deixe eles se contaminarem com as coisas deste mundo, meu Pai. Não deixe eles serem influenciados pelo mundo, e sim que eles venham influenciar o mundo para te agradar, meu Deus querido, meu Deus amado. E a partir do momento em que eles começarem a ler mais a tua palavra, a dobrarem os seus joelhos, a orar, a te buscar, meu Pai, o Senhor revele os teus segredos poderosos e dê o discernimento para cada um deles, Senhor, até mesmo
colocá-los, Deus, ao lado dos governadores, dos prefeitos, Senhor, ao lado do presidente, meu Deus querido, em nome de Jesus, para que eles sejam conselheiros, Senhor, para que haja na nossa nação um tempo de avivamento, de poder, direcionado pelo Teu Espírito. Meu Pai querido, meu Deus amado, enche com o Teu Espírito Santo de verdade essa vida, esse que não teve uma experiência real e verdadeira contigo, Pai, e te conhecer de verdade, inunda de poder e glória, e seja o Senhor a empoderá-lo, a colocar a autoridade, os teus dons espirituais, a colocar, Senhor, o teu poder, a manifestação da tua glória, e, Senhor, que eles possam entender que neste momento de estar mais perto de ti, é momento de cada um tomar a sua cruz, que já não viva mais cada um deles, mas que seja o Senhor Jesus Cristo a viver no coração de cada um deles, que eles venham diminuir cada vez mais e o Senhor venha crescer em suas vidas, para que eles possam contemplar e ver a tua vontade na casa, no lar, na família, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Deus, e já te agradeço, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória! Aleluia! Aleluia! A presença de Deus é forte, a presença de Deus é real. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Oh, glórias! Aleluia! Seja cheio do Espírito Santo. Nós ministramos sobre ti agora a unção, a virtude. Pastor, aleluia. Eu quero ministrar também cura em cada leito de hospital, em cada casa, quer alguém enfermo, alguém doente. Eu declaro cura em nome de Jesus. Eu peço, Deus, visita agora cada leito de hospital, cada lugar onde houver um doente, um enfermo, o Senhor já enviou o teu filho para levar sobre si as dores e enfermidade. Então arranca essa dor, essa enfermidade, cura, Senhor, a humanidade em nome de Jesus e faz o teu milagre. Traz vida, 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 vida do teu povo, em nome de Jesus. Aleluias. Olha, meu pastor Fábio, eu quero agradecer ao Senhor por ter se disponibilizado para estar... agradeço, meu pastor. Amém. Foi um prazer estar com você, ministrando às pessoas a palavra do Senhor. Foi um prazer e uma honra. Meu pastor, faz as suas considerações aí. Povo de Deus, povo amado e querido, que Deus abençoe. Eu declaro vida para cada um de vocês, uma vida empoderada com a glória de Deus. Essa graça de Deus venha se multiplicar na vida de vocês, para que vocês vivam aquilo que Deus preparou para este momento. Estamos passando um desafio, mas desafios são para que nós venhamos ficar mais fortes. E como? Cheios do poder de Deus. Uma boa noite a todos vocês e declaro o poder de Deus na vida de vocês. Muito obrigado, pastor Alan. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado pelo convite. Amém, amém. Obrigado por você estar conosco, meu pastor. Obrigado a cada um que esteve acompanhando essa live. Que Deus abençoe. Desculpa aí por em alguns momentos ter caído a transmissão. Eu agradeço por você ter a paciência para nos acompanhar até aqui. Que o Senhor Jesus, Ele te abençoe, te guarde e que você venha viver, que você venha ser um cristão relevante neste tempo, que é o tempo que antecede a volta de Jesus Cristo. Um beijo da minha alma a todos, viva Jesus e até a próxima live, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu pastor, a paz do Senhor. Paz, Senhor, pastor. Paz, Senhor, a todos. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.